Quanto tempo deve durar uma perícia médica? Esse tema gera muitas discussões entre peritos, verdadeiras guerras em grupos de WhatsApp discutindo, porque alguns peritos fazem perícias mais rápido, outros fazem poucas perícias, enfim, cada um defende seu ponto de vista. Eu vou dar aqui o que eu entendo que é o tempo ideal da perícia e se você me acompanhar até o final do vídeo, você vai entender por que essa discussão ela impacta tanto na relação que nós temos aí com outros colegas. Meu nome é Ronivaldo Barros, eu sou médico, perito judicial há 20 anos e ajudo médicos que estão iniciando na perícia médica com mentorias. Aproveita, se inscreve no canal, toca no sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e compartilha esse conteúdo com outros colegas que podem ter interesse no tema. Eu já cheguei a sair de grupo de WhatsApp exatamente por isso, por discussões relativas ao tempo de realização de perícia médica. O ponto básico é o seguinte: alguns peritos realizam 50 perícias no dia, outros realizam 20 e, evidentemente, o que realiza mais perícias justifica em função dos valores que são pagos, não se paga muito na perícia do Jeffs em função da quantidade, e outros argumentam que o padrão de atendimento cai e, portanto, não é possível atender 50 pessoas durante um dia. Eu atuo como clínico geral, faço perícia em diversas áreas no âmbito do Jeffs. Isso vai depender da vara, da demanda, da necessidade, da disponibilidade que a vara tem de peritos em determinadas áreas. Em algumas varas eu atuo na área da ortopedia, da reumatologia. Em outras varas eu atuo como psiquiatra, porque eu tenho também formação em psiquiatria. Então isso vai depender muito do contexto ali da vara. Então o que eu percebi com essa minha experiência é que vai depender do tipo de perícia. Esse é o primeiro ponto. As perícias, por exemplo, na área de psiquiatria tendem a demorar mais, porque a súmula psicopatológica, as informações que você tem que compor, extrair do paciente para chegar a uma conclusão, requer uma conversa um pouco mais detalhada com o periciado. Outras perícias, como as perícias de ortopedia, são perícias que eu considero perícias mais simples, que dá para fazer muito mais rápido. O indivíduo tem uma fratura de punho, vem fazer uma perícia, por exemplo, para um auxílio acidente. Eu preciso analisar se ele tem sequela no punho ou não. O exame do punho se faz muito rapidamente. Então não há, digamos assim, a priori, como se estabelecer um tempo da perícia, porque primeiro, a depender da especialidade médica, você vai ter uma maior complexidade ou uma menor complexidade da perícia. Dentro da própria especialidade médica ou da própria especialidade da perícia, você tem patologias onde a análise é muito simples e rápida e outras patologias onde você vai ter que fazer ali uma análise mais detalhada. Então esse é o primeiro ponto, depende da especialidade que você está atuando, depende também do tipo de patologia que você está analisando. Você é oftalmologista, faz uma perícia de oftalmologia, a hipótese de uma cegueira monocular. O indivíduo tem, tão somente em decorrência de um trauma, ele fez uma extração do globo ocular, ele retirou o globo ocular, ele tem uma cavidade ocular anoftálmica, uma cavidade orbitária, ele tem uma cavidade orbitária anoftálmica. Então, praticamente não tem o que examinar. A conclusão está pronta, não tem como perder tempo. Você tem documentos médicos mostrando, por exemplo, a visão no outro olho, normal. Então, o paciente refere isso. Então, o diagnóstico médico está pronto. Não tem por que demorar numa perícia como essa. Então, é isso. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que tem colegas que se preparam para fazer a perícia com certa antecedência. Monta o chamado pré-laudo, chega para a perícia com tudo ali mais ou menos já pronto, vai coletar as informações, vai examinar o periciado e vai ali deixar o laudo pronto para a conclusão e vai fazer essa conclusão depois, no momento posterior à conclusão daquele atendimento. Então, e por outro lado, há peritos que fazem tudo no momento da perícia, examinam o processo, coletam as informações do periciado, faz o exame físico e faz a conclusão e responde aos quesitos naquele momento. Evidentemente que essa perícia vai demorar muito mais. Então, eu acho que essa discussão ela não tem o menor sentido, cada qual sabe de sua responsabilidade.
Cada perícia tem um contexto muito específico, cada especialidade, e no final há também um aspecto pessoal. Cada médico tem ali o seu padrão de comportamento. Alguns, naturalmente, por uma característica individual, já faz as coisas de maneira mais rápida, mais célere. Outros são um pouco mais sistemáticos e gostam de andar ali um pouco mais devagar e fazer as coisas com um pouco mais de esmero. Enfim, no final, quem vai julgar se a perícia foi bem feita ou não, se ela atende às expectativas que são impostas àquela atividade pericial, é o juiz, é a vara. Então, se o indivíduo faz 50 perícias, entrega os laudos e aqueles laudos atendem às necessidades da vara, quem vai fazer esse julgamento é o juiz, não é um colega perito ou outra pessoa qualquer que venha fazer um juízo crítico sobre isso, porque ao final nós fazemos perícias para a autoridade judicial. Então acho que essas discussões elas sempre pairam sobre essa questão do que o indivíduo está ganhando, 50 perícias, que não é ético atender tão rápido, e no final sempre é a questão relativa a essa questão patrimonial que termina esquentando ali a discussão. Eu considero que não dá para fazer assim um juízo de valor acerca de uma perícia tão somente pelo tempo em que ela foi, digamos assim, realizada. Considero importante dar a oportunidade da pessoa falar sobre o seu problema. Considero importante olhar os exames, os atestados que são trazidos, fazer um exame físico, uma súmula psicopatológica de uma forma mais detida, mas no fim cada um tem lá seu modelo de trabalho. É importante frisar que a perícia é diferente de uma consulta médica. Na perícia, muitas vezes, ou na maioria das vezes, o periciado chega com um diagnóstico, chega com os exames prontos. O que nós vamos fazer é ratificar se aquele diagnóstico se confirma ou não, ou, enfim, chegar à conclusão de que aquele diagnóstico é um pouco diferente, ou que o estado da doença está mais estável ou não, se incapacita ou não, mas é diferente de um paciente que entra com a queixa e que a gente vai fazer uma investigação diagnóstica e que a gente vai solicitar exames, muitas vezes já começar uma terapêutica ali paliativa, explicar para o paciente sobre essas impressões diagnósticas, sobre o tratamento que nós estamos empreendendo. Então uma consulta médica é diferente de uma perícia. Na perícia nós somos mais assertivos. No caso da perícia do Jeffs, muitas vezes, para dar um exemplo, a gente quer saber se o indivíduo pode trabalhar ou não. É um benefício, por exemplo, por incapacidade laborativa. E às vezes, quando o periciado entra na sala de perícia, eu já tenho ali um convencimento. Entra o indivíduo, para dar um exemplo muito frequente, com uma hemiplegia. Não pode andar, precisa de ajuda de terceiros, teve um AVC. Ok? Esse indivíduo trabalha como servente de obras. Não pode trabalhar, a perícia acabou. O resto é só burocracia. Não tem por que demorar. Então, em síntese, o tempo da perícia é relativo. Cada médico tem um ritmo de trabalho, cada perícia tem suas peculiaridades. Enfim, cada um que faça o seu trabalho da maneira que julgar mais adequado e no final quem vai julgar se esse trabalho está bom, bem feito, se atende ou não, é a autoridade judicial. Um grande abraço, temos outros vídeos aqui no canal. Se você gosta dos temas relativos à perícia médica, se inscreve, compartilha, nos encontraremos nos próximos vídeos.